Bem-vindos, treinadores Pokémon! Pois é, hoje vamos explorar um dos fenômenos mais fascinantes do mundo Pokémon, os Pokémon Shiny ou Pokémon Brilhante, que apareceram no anime Pokémon. Quais já pintaram por lá? Você consegue se lembrar? Essa é uma versão atualizada de um vídeo meu de 2020 aqui no canal. 3 anos depois e o que mudou? Bom, com jornadas e agora com Pokémon Horizontes, alguns Pokémon Shinies pintaram no anime. A ideia que um ou mais Pokémon Shinies apareçam no anime a qualquer momento é sem dúvida algo que podemos esperar. Mas o que torna um Pokémon Shiny tão especial? Bem, a capacidade de encontrar um é extremamente rara. Cerca de 1 a cada 4.096 encontros, isso dependendo do jogo. Obviamente também ele tem uma cor diferente da forma base do Pokémon comum. E isso por si só acaba sempre atraindo os treinadores mais obcecados por Pokémons diferentes a colecioná-los. Isso que significa que se você se deparar com um Pokémon Shiny, você está testemunhando um verdadeiro milagre da natureza Pokémon. No anime não é diferente e os Shinies também são bem raros por lá. Então vamos relembrar todos os Pokémon Shinies do anime. Deixa seu like e vamos nessa. Bom pessoal, vamos começar com o Noctowl. Noctowl fez sua primeira aparição em um cérebro de ave. Esse Pokémon foi o primeiro Shiny a aparecer no anime. No episódio, um personagem estava tentando capturá-lo com armadilhas, mas Noctowl sempre passava a perna nesse cara. Até que Ash surge e trava uma batalha com o Pokémon usando o Pikachu. Ash ganhou a batalha e capturou o Noctowl. Esse é o primeiro e único Shiny de Ash até hoje. Shuckle Shiny apareceu no Remédio Bombástico. Shuckle foi o segundo Pokémon Shiny a aparecer no anime. Esse Shuckle conseguia produzir um suco que tinha propriedades medicinais, no qual era possível fazer com que qualquer Pokémon obedecesse o treinador. O episódio é bem engraçado, principalmente porque a equipe Rocket acaba tomando o suco e todos os Pokémon começam a ficar obcecados por eles. Logo depois temos Gyarados. Existem dois Gyarados Shiny bem icônicos que apareceram no anime. O primeiro foi de Lance. Pois é, o Gyarados Shiny é um dos mais populares da franquia e conhecido inicialmente como Gyarados Vermelho. Ele foi conhecido no anime por conta da equipe Rocket que forçou a evolução desse Pokémon e desde então o Lance tentou capturá-lo até conseguir de fato concluir a captura. No futuro, esse Pokémon voltou a aparecer no anime ao lado de Lance em episódios da saga Hoenn e também agora recentemente em Journeys, aonde Lance usa esse Pokémon contra Leon e o seu Charizard no Mundial de Pokémon. O segundo Gyarados que tivemos no anime foi o Gyarados do líder da Team Flare, Lysandre, no episódio Afastando-se dos Seus Sonhos. Esse Gyarados pode mega evoluir e foi peça-chave no arco final de XYZ, e travou uma batalha incrível ali com o Ash e seus amigos. Magneton Shiny apareceu no episódio Essa dá Empate. O Pokémon foi usado por Jackson na batalha contra o Ash. O Pokémon foi muito habilidoso e derrotou o Pikachu e Cyndaquil sem muito esforço, mas foi derrotado pelo Bulbasaur do Ash na competição. Swallow Shiny de Wynonia apareceu na batalha de ginásio nas alturas. Esse Pokémon derrotou o Grovyle de Ash sem muito esforço, mas perdeu para o Swallow do Ash, apesar da batalha ter sido bem acirrada. Esse foi o primeiro Shiny na mão de um líder de ginásio. Magikarp Shiny já apareceu no anime, mas sabemos que o primeiro Magikarp era falso, só havia sido pintado de dourado. Mas no episódio Dia do Julgamento, esse Pokémon apareceu em um flashback, onde o personagem Jimmy trocou seu Magikarp Shiny por um Charmeleon. Agora, um outro Magikarp foi visto no episódio Atrás de Outro. Esse Pokémon não teve muito foco, mas dizem que é bem maior que o Magikarp padrão e salvou o nadador de um Starmie selvagem. Dolphin Shiny apareceu em expectativas de encontro. Esse Pokémon é fêmea e bem popular entre os Dolphins do sexo oposto. Todos os Dolphins tentavam impressionar ela usando o Rollout, mas no final quem conquistou o coração do Pokémon foi um Dolphin ferido com a ajuda de Ash e seus amigos. Dustox Shiny apareceu em Destinos Cruzados. Nesse episódio temos uma réplica do episódio Adeus Butterfree, mas no caso quem dá adeus é o Dustox, da Jessie. Infelizmente o Pokémon acabou indo embora com Dustox Shiny para iniciar uma família.
Saudades das Tox. Metagross Shiny apareceu em Macarrão? Tô fora. O Pokémon apareceu quando James tentou capturá-lo para impressionar Giovanni e ganhar créditos com ele, inclusive para trazer de volta Jesse James para a equipe Rocket. Infelizmente o Pokémon era muito cruel e tinha uma péssima reputação de ser violento. E não rolou a captura. O Pokémon acabou atacando a equipe Rocket e eles decolaram céu afora. Outro Metagross Shiny que vimos no anime foi o de Steven, no especial da Mega Evolução Parte 2 e durante algumas aparições nos últimos episódios de Pokémon XYZ, no final do arco da Team Flare. No caso, esse Metagross pode Mega Evoluir e é um as na manga de Steven. Logo depois, temos uma aparição de um Pichu Shiny aparecendo no quarto encerramento de Diamante e Pérola. Aqui podemos ver dois Pichus bem distintos, o Shiny e também um de orelha talhada, que inclusive virou um evento em Heart Gold Soul Silver. Dito Shiny foi visto em Lidando com uma Fera em dose dupla, e esse dito é da treinadora Narissa, que também possui um dito padrão. Ela chama ele de Dito 2. Foi usado contra o Ash e o seu Infernape. Porém, apesar do dito ter se transformado no Infernape de Ash, a batalha foi a favor de Ash, que saiu como vitorioso. Suicune, Raikou e Entei, na sua forma Shiny, deram as caras na época no filme Zoroark, o Mestre das Ilusões, e foram muito memoráveis até então. Esses Pokémon acabaram aparecendo durante os ataques de Zoroark no filme. Ariados Shiny foi visto no episódio especial chamado Down em Rumo a uma Nova Jornada. Esse episódio nunca foi dublado, mas é um episódio bem interessante onde Down e Piplup encontram esse Pokémon. Como dito, nunca foi dublado o episódio, mas vale a pena assistir. Hydreigon e Gurluk Shiny foram vistos nas duas versões dos filmes de Black and White, pois é. Em Black and White existem dois filmes basicamente iguais, mas com algumas cenas alteradas entre eles, onde podemos encontrar dois Pokémon Shiny em cada versão do filme, Hydreigon ou Gurluk. Muito legal, né? Logo depois temos o Onix Shiny, que foi visto no episódio A Expedição da Ilha Onix em Black and White, onde Ash, Iris, Silent e Dawn souberam que havia uma ilha com um tipo raro de Onix. Eles acabam se dividindo no episódio e lidam com diversos Onix bem hostis, mas entre eles há um Onix Shiny. Graças a Meloetta e sua melodia, ela conseguiu acalmar todos os Onix e tirar Ash e seus amigos do perigo, e eles acabaram encontrando esse Onix Shiny, que logo depois acabou indo embora. O Genesect vermelho, que aparece em Meow, Chorus e a equipe da rivalidade, e também no filme Genesect e a Lenda Revelada, nada mais nos mostra um Genesect Shiny. Apesar da cor diferente, ele também era mais rápido que os Genesects de coloração padrão. Outro Pokémon Shiny que aparece ainda na época de Black and White é o Druddigon, um Pokémon de cor diferente. Esse episódio é bem legal e vale a pena conferir. O episódio mostra um Druddigon sendo atacado pela equipe Rocket, mas Claire, líder de ginásio dragão de Johto, acaba fazendo uma aparição para acalmar o Pokémon. E aparentemente, ela tinha conhecimento e a gente sabe que ela aparece no episódio de fato por conta deste Pokémon em si, porque ela está buscando por ele e quer capturá-lo. E assim ela fez. Nesse momento, então, temos dois líderes de ginásio já no anime com um Pokémon Shiny, Wynonna e Claire. No episódio Quando a Luz e Sombra Colidem, contamos com a presença do Hawlucha de Carl, um Hawlucha Shiny. Esse Pokémon teve uma rivalidade intensa com o Hawlucha de Ash, mas depois eles se deram bem. Rayquaza e Mega Rayquaza Shiny apareceram no filme Hoopa e o Duelo Lendário. O filme traz uma grande quantidade de Pokémons lendários. Rayquaza está no filme para proteger a cidade de Dahara. Pokémon ao lado de Ash, Latios e Latias foram importantes para o desfecho da grande batalha no filme. Uma Dragonair Shiny aparece em As Escolhas de Classe Mestra. Se mostrou ser um Pokémon de uma das adversárias de Serena, Amélia. O Pokémon na época deixou a galera bem hypada, ainda mais quem curtia as performances do anime. Apesar de não mostrar uma boa performance, no final das contas perdeu a competição para o grupo de Serena. Nunca mais o Pokémon foi visto no anime. Phantump Shiny foi o grande delírio coletivo dos fãs no anime, no episódio Fazendo Amigos e Influenciando Vilões. Quando surgiram as scans do episódio, muitos fãs, inclusive eu aqui, achamos que esse Pokémon selvagem seria capturado pelo Ash, mas no final das contas, nada aconteceu. O Pokémon estava fora de seu habitat natural e parecia perdido. Era muito medroso, mas aí Bonnie, ao lado de Dedenne, acabaram ajudando esse Pokémon. E no final do episódio, apesar das intromissões da equipe Rocket, o Pokémon se reúne
com seus antigos amigos, sem ninguém o capturar, infelizmente. Um Pikachu Shiny também é visto no mesmo episódio. É possível ver um Pikachu Shiny entre os amigos do Phantump. Falando em Pikachu Shiny, também tivemos um outro Pikachu Shiny no episódio Um Montão de Pikachu, em Sun Moon, conhecido como Chef. Esse é o Pokémon de Picala. No Brasil, a treinadora se chama Alashu. O episódio reúne diversos Pikachu com múltiplas personalidades e estilos. Durante o episódio, podemos ver o Pikachu de Ash batalhando contra esse Pikachu Shiny. Já Gengar e Mega Gengar Shiny aparecem no filme Volcanion e a Maravilha Mecânica. O Pokémon é treinado pelo vilão do filme, Alva, ou Jarvis na versão japonesa. No filme, também é possível conhecer uma Gardevoir Shiny. Ela também consegue Mega evoluir. Sua treinadora é Minia, a princesa do reino de Azoth. Charjabug Shiny aparece em um episódio chamado Uma Corrida Eletrizante em Sun Moon, um Pokémon de Horácio que é rival do Chris. Eles disputam uma corrida de Charjabugs. Inclusive, Horácio usa um carrinho em forma de Genesect Shiny para o Charjabug, fazendo referência ao filme do Genesect. Depois, o mesmo Pokémon foi visto agora como Vikavolt no episódio Um Despertar Veloz, disputando contra o Vikavolt de Chris. Tapu Koko Shiny foi visto em Enfrentando uma Criatura Inferior. Esse Pokémon apareceu no episódio e se revelou ser um Pokémon de uma realidade paralela. Ele se comunicou com o Tapu Koko da realidade de Ash, que possui a cor padrão, e abriu uma fenda aonde enviou Ash e Pikachu para a Ruína Ultra. E lá, Ash encontrou um homem chamado Dia e um Pokémon chamado Zeraora. E eles precisavam parar um Guzzlord que estava destruindo aquela realidade. Um Mimikyu Shiny pode ser encontrado no episódio Por que não me dá a pulseira Z? Esse Mimikyu, que é conhecido como Mimi, é a Mimikyu de Acerola. O Pokémon ganhou o carinho dos telespectadores por ser um Mimikyu Shiny, com um pequeno remendo de um Mimikyu padrão. Ao contrário do Mimikyu de Jessie, esse Mimikyu não possui nenhum desafeto com o Pikachu de Ash. Uma Magyarna Shiny aparece no episódio A Princesa Secreta. No episódio, conhecemos Magyarna de Lily, que inicialmente era de seu pai, que estava planejando alguma forma de despertá-la. O Pokémon, ao contrário do que se imagina, está na cor Shiny. Magyarna padrão possui outra cor, e essa é a sua versão Shiny, completamente metálica. Não se deve confundir com a cor original de Magyarna, que possui uma coloração amarelada. 2 Guzzlords Shiny foram vistos no episódio Confronto de Movimento Z. Esses Pokémon atacaram Alola durante a cerimônia de encerramento da Liga Alola. Por sorte, Ash e seus amigos conseguiram derrotar esses Pokémon e enviá-los de volta para os Ultra Wormholes. Psyduck Shiny foi visto no episódio 14 de Pokémon Journeys. O episódio ainda não possui nome no Brasil, mas o Pokémon é treinado por Karabari, um treinador que se denomina Shiny Hunter, assim como os jogadores dos jogos da saga Core ou de Pokémon GO. Ele afirma que o Pokémon Psyduck o inspirou a capturar todos os Pokémon na forma Shiny, e ele disse que não importa quanto tempo durar, ele vai conseguir completar a Pokédex com todos os Pokémon Shiny. Além disso, ele afirma que já capturou alguns Pokémon na cor Shiny e revela eles pra gente. São Onix, Swinub, Slakoth e Bagon. No episódio Competição de Salto de Magikarp, conhecemos outro Magikarp Shiny que acabou ali batalhando, né, com os Magikarps, inclusive o do GO. E ele foi o grande vencedor ali nos saltos de Magikarp. Então, mais um Magikarp aparecendo no anime Pokémon. Celebi Shiny acabou aparecendo no filme Pokémon Segredo da Selva, mas também acabou fazendo uma aparição breve no anime Pokémon, no episódio Uma Viagem pelo Tempo, onde Go reencontra um amigo de infância, Tokyo. Além disso, outros Pokémons Shiny apareceram envolvendo Go, como Larvista e Volcarona, em uma missão do Projeto 1000. O episódio é o Desafio das Escamas Douradas. Go também não fez diferente do Ash e capturou um Pokémon Shiny também. O Shiny do Go é um Shiny Voltorb, no episódio Apaixonado por Azul. Os últimos 2 Shinies Pokémon que apareceram no anime foram Nihilego, o Ultra Beast, que aparece no episódio Reencontro Triunfal. Nesse episódio ficamos sabendo que o pai da Lily havia sido resgatado por um Nihilego Shiny, um Ultra Beast, e foi parar lá em Galar, em Crawl Tundra. Mas não termina por aí. No desfecho da história, Gladion captura essa Ultra Beast e agora é um Pokémon oficial do Gladion. Bem legal, né? E por fim,
o segundo Rayquaza Shiny que aparece no anime, agora em Pokémon Horizontes. Ele aparece na Pokébola Ancestral de Roy. Pois é. E daqui em diante eu acredito que teremos alguns outros Pokémon Shinies que devem aparecer. Lembrando que no especial Neves de Hisui tivemos um Hisuian Zoroa Shiny. Me diga aí, qual o seu Shiny favorito, inclusive? Eu adoraria ver um Shiny Umbreon no anime Pokémon. Cruzo os meus dedos para que isso aconteça. E, bom, quero saber a sua opinião. Qual Shiny você mais gostou também que apareceu no anime? Diga aí nos comentários e não esqueça de deixar aquele seu like. Um bom final de semana e a gente se vê logo logo. Fui!